Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Iniciamos mais um Espiritismo e Educação, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Toda segunda-feira, 20h30, nós estamos aqui para aquele bate-papo, aquela conversa sobre educação à luz do Espiritismo, ou seja, como a doutrina espírita entende a educação e a sua prática. Você pode participar, basta enviar aí a sua mensagem, pode inclusive também fazer uma pergunta. Mas já está aqui conosco, já dividindo aqui a tela, o nosso Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Muita paz, Marco. Muita paz, saúde a todos nós e a todos que já estão aí nos assistindo. Muita paz. Você está vendo aí no letreiro, no rodapé aí do vídeo, você está vendo aí, ou já viu, o nosso tema, que nós vamos falar aqui, de proposta pedagógica para a evangelização espírita. E esta é a parte 2, ou seja, é o programa número 2, porque nós iniciamos esse tema na semana passada, Vamos dar continuidade, e hoje, para essa continuidade, nós vamos trazer um educador espírita muito importante, desencarnado recentemente, porque ele retornou para o mundo espiritual em 2018, então é bem recente. Esteve conosco aqui durante 66 anos, ele que era natural de Araras, no estado de São Paulo, e durante pouco mais de 30 anos desenvolveu uma obra educacional espírita de muita importância. E ele foi pedagogo, professor universitário, trabalhou no curso de educação. Nós estamos falando de Walter Oliveira Alves. E ele, entre as suas várias obras educacionais espíritas, nos deixou o livro, vou mostrar aqui na tela, o livro Prática Pedagógica na Evangelização. Este aqui é o volume 1, porque, na verdade, este livro foi publicado em 3 volumes. Então, está aí, ó, Prática Pedagógica na Evangelização. Este livro, esse volume aqui, trata mais especificamente do conteúdo e metodologia. Pois bem, nós, então, separamos aqui alguns trechos do capítulo 8 e do capítulo 9 desse livro do Walter Oliveira Alves, onde ele apresenta o modelo pedagógico da doutrina espírita e a vivência pela arte. Aliás, o Walter adorava a arte, e ele, então, inseriu todas as modalidades da arte na evangelização, apresentando, então, uma proposta pedagógica para a evangelização espírita. Então, com base nesta obra do Walter Oliveira Alves, é que eu e o Ronaldo vamos iniciar aqui a nossa conversa, porque a evangelização espírita, não é, Ronaldo? Precisa de dinâmica, de criatividade, precisa olhar também para os novos tempos em que nos situamos. Aliás, Ronaldo, olhando, assim, alguns anos atrás, vamos recuar um pouquinho, lá para a década de 70, década de 80, em que nós atuávamos muito diretamente, como evangelizadores e assim por diante. Daria para fazer um programa Espiritismo e Educação como nós estamos fazendo hoje? Marcos, é uma coisa que é complicada, né? É interessante você é uma reflexão, teria problemas. Olha aí a Rosane, muita paz, prima, para você também, e o Wilson, que Jesus te abençoe também, Wilson, Ivonete, obrigado por estarem aí. E a Maria Cristina também, muita paz. Maria Cidinha também, muita paz. Marcos, é voltar ao tempo. E, assim, vamos pensar hoje, não teria nenhum problema. E creio que você também não. Mas adequar-se a uma realidade que a gente enfrentava na época,
inclusive com os dirigentes, que isso é muito tocar também. Muitos dirigentes espíritas que, às vezes, nos cesseavam o trabalho, e, às vezes, até o espaço, mesmo que não tinham. Eu não vou citar nomes de dirigente, nem citar nomes também de casas espíritas ou instituições, mas Marcos sabe o que eu estou falando. Então, nós enfrentamos muita coisa em relação a isso. Eu, por exemplo, num estabelecimento que era ligado a uma instituição, eu não tinha nem espaço para poder evangelizar. Era uma coisa, vamos botar, até secundária, até certo ponto, para que nós pudéssemos evangelizar. Mas, particularmente, eu, Ronaldo, tenho certeza que Marcos e muitos outros, não teríamos o problema de adequar-se a essa situação na época, para os dias de hoje, levando dos dias de hoje para a época, não teria nenhum problema. Enfrentaríamos várias situações de personalismo, que hoje também não é tão diferente, não é, Marcos? E também, né, Ronaldo, enfrentaríamos problemas técnicos, né? Porque nós precisaríamos transmitir o programa ou pela televisão ou pelo rádio, porque a internet ainda não existia. E realmente o custo, por exemplo, muito alto para fazer isso. Até daria, né? Pelo menos via rádio, talvez nós até conseguíssemos. Mas hoje, olha que maravilha, né, Ronaldo, com essa internet, com essas telas digitais, né? Nós estamos aqui tranquilos fazendo o programa. Ou seja, nós estamos em novos tempos, né? Sim. Você me fez lembrar agora que não tinha material, pegava o mimeógrafo lá e a gente ia tentar fazer à mão mesmo e vamos com o mimeógrafo. Vamos embora. É verdade. Para quem não sabe o que é o mimeógrafo, vai no Google, vai lá. Tinha dois tipos. O comum era o mimeógrafo a álcool e o mimeógrafo a tinta, mas esse era mais caro, era difícil de se obter. Ou seja, os recursos eram outros, os tempos eram outros. Obviamente que, olhando para o hoje, a evangelização não pode ficar parada no tempo, né? Naquilo que se fazia lá na década de 80, na década de 90. Né? Então, por isso, nós estamos trazendo aqui para o programa essas novas propostas pedagógicas para a evangelização. E hoje, então, aqui com base no nosso Walter Oliveira Alves, no seu livro Prática Pedagógica na Evangelização. Mas vamos começar a conversar, porque na época nós não tínhamos financiamento para fazer programa na televisão, não tinha como, era simplesmente impossível, mas hoje estamos aqui na internet. E aí, Ronaldo, você leu aí o material do Walter? Vamos começar a comentá-lo? E é interessante que ele já começa com 3 palavras aqui importantes, né? Ele diz assim: o processo educativo que a doutrina espírita nos permite visualizar e nos propõe praticar deve trabalhar ao mesmo tempo os sentidos, olha que interessante, com o intelecto e com a afetividade. E aí, Marcos? Esses 3 marcos, sentidos, é claro. Precisamos estar no lugar do outro, se colocar, sentir o outro, sentir o ambiente, sentir até o que se está fazendo. Muitas vezes nós estamos muito mecanicamente fazendo aquele trabalho, mecanicamente. Peguei, planejei, fui lá e fiz e pronto. Mas não tem um sentido prático do que você está fazendo, de interagir, sentir de fato que material é esse, que assunto realmente eu estou levando. Será que o outro está realmente entendendo, está interagindo? É o meio, que ele vai falar mais à frente, né, sobre o meio ambiente que ele se situa, o intelecto, esse desenvolvimento do intelecto. Olha aí, Ronaldo. Põe aí, Tavares, pode colocar. Aí, olha aí, o Tavares, que está aí na técnica, aí, já foi procurar a imagem do mimeógrafo, olha só. Muito obrigado, Tavares. Saudade, é isso aí. Amigo, e a afetividade. Desculpa, Ronaldo, eu entrar, porque quem não se tornou alcoólatra fazendo essas provas, com certeza não bebe mais na vida. É verdade. A prova vinha com cheiro de álcool, meu amigo, que se você não se viciou, esqueça. As bebidas destiladas podem esquecer de você. É verdade, isso é verdade.
Bem lembrado, pior que é verdade. E ficava aquele cheiro mesmo do álcool ali o tempo todo. Mas então, Marcos, olha aí que interessante. Então, você tinha um material na época sobre isso, mas, independente disso, qual era o assunto, ou qual é a importância de estarmos ali fazendo aquele trabalho de evangelização? O que era mais importante? Eram essas três coisas: o sentido, o intelecto e a afetividade. Trabalhar essas três coisas não é com o outro. Esse é um assunto importante, Marco, porque a gente está preocupado em evangelizar. Eu quero evangelizar, eu gosto de evangelizar, e o tempo todo, e você está à frente, e sai às vezes chateado porque às vezes não foi como você queria. Mas e eu estou me colocando também neste processo, né, de sentir o que eu estou fazendo, de estar desenvolvendo o meu intelecto junto com o outro. A minha afetividade, como está essa relação com o outro aí naquele momento? Porque é complicado, mas nós trabalhamos com muitas crianças carentes, de fato, de comunidades, que não é, como nós já falamos aqui, eu e Marcos, e não era fácil. Então, você tem que se colocar no mundo deles, né? na realidade de mundo, que hoje em dia está muito em voga, pedagogicamente falando. Hoje em dia se fala muito, né? O mundo do outro, o seu mundo. Então, Marcos, ele aqui toca nesse ponto, ele vai além. O indivíduo interage com o meio a partir da percepção que possui do meio. Então, se eu não conheço a minha clientela, o meio que ela vive, é complicado, porque aí eu vou simplesmente jogar conteúdos, mais nada. Vou tentar desenvolver ali esse conteúdo jogando um conhecimento. Talvez eu esteja sendo forte nas palavras, mas é isso, é jogar. Jogar conteúdo, desenvolver ali rápido alguma coisa do intelecto, de uma afetividade um tanto quanto fria, mas não necessariamente, como ele diz aqui, a partir dessa percepção que possui do meio, essa interação ali do meio, essa percepção, essa em seus aspectos sensorial, intelectual e afetivo. Eu tenho também de estar ali inserido nesta percepção. Sem dúvida, Ronaldo, sem dúvida. É essencial na educação que nós conheçamos os nossos alunos, não? Os nossos educandos, aqueles que estão conosco. De onde eles vêm? Qual é a sua realidade social? Qual é a estrutura da sua família? Quais são as suas demandas? O que eles querem? O que precisam? Mas não porque nós achamos que seja isso ou que seja aquilo, mas vamos ouvi-los. É a primeira coisa a ser feita. E aí ter a ideia mais exata de quem eles são, as suas necessidades e também o seu potencial. Não importa de onde eles estejam vindo, se é de uma comunidade muito pobre ou se é da elite social, não importa. Então, e deixar que eles também nos conheçam. A partir desse conhecimento que o Walter coloca aqui como, né, o meio, né, o conhecimento desse meio, aí nós vamos poder adequar todo o serviço de evangelização a eles. Porque às vezes, não é, Ronaldo? Sabe o que essa criançada está precisando? Está precisando aprender sobre Deus. É uma decisão nossa, né? Sim, claro que aprender sobre Deus é importante, sem dúvida alguma. Mas essa é a necessidade primeira, realmente. Vamos ouvi-los, vamos conversar com eles. Vocês estão aqui no Centro Espírita, o que vocês querem saber? O que vocês acham disso daqui? Qual é a ideia que vocês têm sobre isso? Temos uma proposta, tá? Que seria mais ou menos essa aqui, mas precisamos ouvir vocês. Então, de repente, vão surgir temáticas que nós não tínhamos pensado, mas que eles querem estudar, eles querem conhecer, eles querem saber, eles têm curiosidade. Por isso que nós precisamos dinamizar o currículo. E aí o Walter está nos colocando aqui, e você então sublinhou, né, que precisamos trabalhar, né, ao mesmo tempo. É a educação integral, né, se trabalhar ao mesmo tempo.
os sentidos, o intelecto e a afetividade. Nós não podemos esquecer que somos espíritos reencarnados, que estamos aqui na Terra através deste corpo biológico. Este corpo tem os chamados 5 sentidos, tá? Olfato, audição, paladar, visão, tem 5 sentidos. Ok. Mas nós somos espíritos. Então, tem os sentidos psíquicos ou espirituais, os sentidos mediúnicos, e todos nós temos no maior ou menor grau de desenvolvimento. Então, tudo isso tem que ser bem trabalhado. Ao mesmo tempo que se vai trabalhar o intelecto, que é o desenvolvimento do conhecimento, conhecer a própria doutrina espírita, conhecer o evangelho, a sua aplicação, e a afetividade, que é um problema para nós ainda aqui na Terra. Sermos afetivos, termos sentimento de uns para com os outros. Então, aí é uma prioridade na evangelização. Aliás, nós já falamos isso, que a palavra evangelização, ela vem de evangelho. Evangelho é a boa nova, a boa notícia trazida por Jesus. Que boa nova, que boa notícia é essa? O amor, a lei de amor. Por isso ele disse, amai-vos uns aos outros. Então, trabalhando esses 3 elementos de forma integrada e conhecendo o meio em que nos situamos, de onde vêm as crianças, os jovens, e fazendo a adequação para isso, nós vamos conseguir fazer uma evangelização bem dinâmica, criativa e que vai atender quem está conosco. Agora, Ronaldo, para fazer tudo isso, tem que estudar, não? Porque sem estudar, sem compreender, não vai ter como fazer, não é? Perfeito. E olha, estudar o Evangelho é ter como bússola, como norte, o exemplo de Jesus. Quer aprender, de fato, como evangelizar, é aprender o que Jesus fez e faria naquele momento. Ele tinha todo o conhecimento de tudo, tudo. Antes que o mundo fosse, eu sou. E ele veio até nós sem demonstrar autoconhecimento para ninguém, que ele sabia. Muito ao contrário. Se igualou a nós, usou de uma didática que até hoje você vê que é difícil fazer, era parábolas, as historinhas contadas, para que se adequasse à compreensão, o desenvolvimento intelecto e afetivo, sensorial, dos sentidos de cada um, que todos pudessem compreender o que ele estava tentando falar. Foi assim que ele nos trouxe o Evangelho de fato, o exemplo de Deus vivo para nós. Foi através disso. Então, como você colocou, Marcos, chegar a querer falar de Deus sem conhecer o que está ali, primeiro, quem são esses, que vida eles têm, e Jesus fez isso. Ele veio dar esse ensinamento de uma forma bem suave. Até mesmo quando ele falava de Deus, ele comentava de uma maneira suave. Lembra que foram testar ele sobre o dinheiro, os impostos? Ele, olha, dá a Deus o que está aqui nessa moedinha? Uma coisa simples, pegou lá a moedinha. E às vezes, Marco, a gente está nós estamos numa evangelização, vem aquela pergunta e a gente se perde, o que eu vou responder? Não responde. Seja sincero, olha, eu vou me debruçar sobre esse assunto, ainda não estudei sobre isso. Ah, mas eu sei, você sabe que as crianças hoje com internet, então, os conteúdos já estão jogados aí na internet. Ah, mas eu li que é isso. Ah, que importância. E aí vamos criar um debate sobre isso, o que vocês estão falando. Quer dizer, a partir deles é que nós vamos levar. E Jesus fez isso.
Foi a partir de todos nós, das nossas limitações, da nossa sede de querer aprender. A mulher que estava lá no poço, pegando uma simples água, ele fala da água da vida, a verdadeira água da vida. Olha que ensinamento. São vários momentos em que Jesus, como ele diz aqui, o nosso amigo, ele diz aqui, ó, eu não queria ler, mas eu vou ler essa parte logo, ó, relembrando que a criança é o espírito. E às vezes a gente esquece, nós estamos na evangelização, é espírito. Ela já traz conhecimentos, está ali, ó. E quando a gente mexe naquela parte das ideias inatas que estão ali, parece que aquilo aflora, e elas começam a se mexer, a lembrar de algumas coisas, que traz em si mesmo sua bagagem do passado, como ele diz aqui, no subconsciente. E, ao mesmo tempo, o germe da perfeição, uma meta superior a atingir no superconsciente. Olha que interessante. E que, para evoluir, deve trabalhar no presente, porque ela veio para alguma coisa. Aliás, ela não, nós viemos para alguma coisa. Essa alguma coisa é a evolução, é o nosso desenvolvimento perante toda a evolução infinita do nosso universo, usando as conquistas passadas, buscando a inspiração superior. Marcos, ele aqui dá uma lição para todos nós. É verdade, Ronaldo. O Walter Oliveira Alves, ele tinha uma visão muito profunda. Ele estudou muito, porque lá em Araras, no estado de São Paulo, o Walter ele fez o curso de pedagogia, vai se tornar um professor, ele fez mestrado, doutorado, e se tornou professor universitário, e ele estudou muito a doutrina espírita, porque ele foi o coordenador de todo o serviço de evangelização espírita do Instituto de Difusão Espírita, que tem a sua sede lá em Araras. Ele promoveu cursos de capacitação de evangelizadores, então ele sempre teve uma visão bastante ampla do que é o espiritismo e o que o espiritismo representa na educação. E ele, então, marca aqui para nós bem forte, olha, o evangelizador espírita não pode esquecer que está lidando com espíritos reencarnados, como ele mesmo, evangelizador, é. Ou seja, todos nós. Ora, como espíritos reencarnados, o que nós trazemos? Duas coisas básicas, essenciais. Vamos lá. As ideias inatas e as tendências de caráter. É isso que nós trazemos quando reencarnamos. Ora, se nós já estamos trazendo essa bagagem, não é para ser desprezada, não é para ser esquecida, não é para passarmos por cima disso. Não. Então, vamos, como dizia Kardec, vamos observar as crianças. Vamos ver como é que elas se comportam, o que elas falam, do que gostam, do que não gostam, porque o espírito vai revelando isso pouco a pouco. Agora, ele está num corpo orgânico. Então, ele é dependente do desenvolvimento desse corpo. Por isso, o Walter está dizendo aqui, olha, também tem que trabalhar os sentidos, tanto a nível físico, orgânico, tá? Como a nível do sentir também o outro, também do saber se colocar no lugar do outro. Agora, como nós vamos trabalhar o saber se colocar no lugar do outro, tem que trabalhar a afetividade. Porque ele precisa ser sensível para com o outro, ele precisa ter compreensão. Do mesmo jeito, né, que você quer ser compreendido. É como quando a criança chega para você e diz assim, mas isso é meu direito. Tudo bem, eu entendo que seja seu direito. Acontece que todo direito é acompanhado por um dever. Não é? Você está reclamando do seu direito. Você cumpriu com o seu dever? Porque essa que é a grande questão. Se você cumpriu com o seu dever, o direito lhe pertence. Mas se você não cumpriu com o seu dever, ou seja, com as suas obrigações, aí você perde o direito. A mesma coisa com a liberdade. Não, mas eu é que vou escolher
tudo bem, você pode, mas a liberdade precisa ser acompanhada pela responsabilidade. Você vai se responsabilizar pela sua liberdade, pelo que você vai escolher e o que vai acontecer com a sua escolha, tá? Porque esse é o mecanismo da lei divina e que nós também precisamos aplicar aqui na Terra. Aí isso dá um bate-papo, né, Ronaldo? Isso aí dá uma roda de conversa, dá N atividades para nós trabalharmos nisso. E é o que o Walter Oliveira Alves está nos lembrando, não é, Ronaldo? Perfeito. E você tocou no ponto que é o espaço de convivência. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Achamos que aquele espaço é só meu. Apesar de estarmos rodeados por pessoas, mas aquele espaço é meu. Aonde eu estou, eu cheguei chegando, né? Aquela coisa, cheguei chegando é meu. Não é assim não é assim. Infelizmente, nós estamos vendo essa indiferença que permeia em nossa sociedade do outro achar que ele é o mais importante, ele é o centro das atenções e do universo. E nós estamos vendo isso no mundo do que está acontecendo. A falta do amor de fato, em que Jesus já se colocava como primeiro em relação à empatia, de se colocar no lugar do outro. E isso faz parte desse trabalhar esse meio, de tentarmos mostrar isso às crianças, aos jovens, aos pais também, porque o trabalho de evangelização ela não fica restrito apenas às crianças e os jovens. E vou dizer mais, sem medo de errar, por anos de experiência. Se eu estiver errado, podem me corrigir. As crianças e os adolescentes, olha, parabéns. Ô, Maria, muito obrigado. Gratidão, muita paz a você também. É prazer imenso continuar acompanhando após assistir suas palestras. Aí, Marcos, do Zil da Gama, bela participação. Obrigado também, Maria, muito obrigado. Só esclarecendo que antes aqui de iniciar o programa, eu fiz uma palestra online para o Centro Espírita Zil da Gama, da cidade de Sapucaia, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, a nossa querida Delfa está aí agora nos acompanhando. Perfeito. Então, assim, a criança e o jovem, vou repetir, sem medo de errar, elas são fáceis de trabalhar, não são difíceis. Marcos, quantas vezes eu ouvi, você também ouviu, você tem outros relatos também, dos jovens e as crianças falarem assim, eu não sei por que vocês estão nos ensinando tudo isso, se quando eu chego em casa não adianta. Eu ouvi muitas vezes sobre isso. Aliás, eu gostaria que você falasse também, porque tem exemplos. Eu participei, que eu lembro que a criança chegou falando com você, lembra? E realmente você fica... Aí. Por isso a importância de trazer os pais à evangelização. Tem que haver a participação dos pais. Quando nós falamos dos pais, nós estamos falando de tios, avós, às vezes até os vizinhos que cuidam das crianças, porque numa área carente é complicadíssimo, principalmente com os avós. Mas, se não trabalharmos isso, a criança é a sementinha. Você está lançando a semente na criança, no adolescente, naqueles jovens, eles são receptivos. Mas há uma relutância quando chega em casa, porque ele fala assim, olha, mas o tio lá, ou a tia lá, falou que não é assim. Aí vem a resposta. O problema é deles lá, aqui em casa mando eu. Aí, quer dizer, olha, aí a criança fica de novo o adolescente. Marcos, é o que nós vemos também. Eu tenho quase certeza que hoje não muda muito sobre isso. Não muda não, Ronaldo. E esse é um assunto muito importante. Tanto que hoje, a Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, que tem a Federação Espírita Brasileira à frente, junto com as federativas estaduais, está já mudando a sua nomenclatura para ser a Campanha Nacional de Evangelização da Família. Porque você colocou bem, se nós não trabalharmos os pais, vai ter esse choque. Então, a criança está no centro espírita, está lá aprendendo sobre respeitar o outro, né, desenvolver sentimento, o evangelho. Aí chega em casa e os pais atropelam tudo,
tem outros valores, outras falas, e realmente isso complica, mas complica muito o trabalho da evangelização no centro espírita. Então, nós estamos aqui lembrando da necessidade de fazer o convite, mas não é só uma vez, não, porque nós precisamos insistir no convite para que os pais, os avós, os tios, enfim, os responsáveis, compareçam ao centro espírita para fazer parte do grupo de pais, grupo da família, enfim, a nomenclatura, cada centro espírita vai aí decidir, preferencialmente para funcionar no mesmo dia e horário da evangelização das crianças e dos jovens. Porque não tem desculpa, né? Você não tem que levar seu filho, sua filha lá no centro espírita na evangelização, leva você também e fica lá. Não é? Gente, 1h30 semanal não vai matar ninguém. Aliás, se matar não tem problema, porque a morte não existe. Não, vai só desencarnar, não tem problema. Mas vai lá conversar, aprender sobre o que é educar os filhos, o que é se educar, qual é o verdadeiro sentido da família, e assim por diante. Temáticas, à luz da doutrina espírita, que não faltam. Então, dirigentes dos centros espíritas, evangelizadores, coordenadores de evangelização, comecem a pensar no serviço de evangelização espírita da família. É muito importante. Os pais não vão querer, tem muito pai que nunca vai aparecer. Sim, nós não podemos obrigar a participação, mas podemos insistir no convite, agora, fazendo reuniões também dinâmicas, e que se puder ter um lanchinho, um café no final, tudo isso atrai as pessoas. E que nesse dinamismo, os próprios pais possam também trazer. Eu posso trazer um bolo semana que vem? Eu falo, pode. Que maravilha! Fulana vai trazer um bolo, hein? Está prometendo aqui. Porque você, então, faz um grupo de pais, que vai ser um grupo de pais, assim, dinâmico, aberto, participativo, nada engessado. E aí, quando eles vão refletir, vão pensar, vão chegar em casa, vão ver o que os efeitos dessa evangelização são muito bons, não apenas para seus filhos, mas para eles também. Então, você tocou num assunto, Ronaldo, muito importante, e que o Walter Oliveira Alves sempre trabalhou, que é a participação dos pais e responsáveis no processo de evangelização. Isso é muito importante. Nós, quando começamos numa das comunidades aqui, já foi falado, não foi fácil. Nós tínhamos só 2 crianças, às vezes ia uma. Mas quando nós começamos a fazer esse trabalho, ele toca num ponto aqui, que ele buscando a inspiração superior para construir seu próprio futuro. Muita oração, muita dedicação, calma, perseverança, determinação e fé. Confie. Visitando as casas, todas as casas dos que veio naquele momento, dos que Bom, parece que o nosso Ronaldo, a internet dele deu uma travadinha, mas daqui a pouco ele retorna sem maiores problemas. O Ronaldo está colocando assim algo muito importante: visitar, sempre que possível, ir conhecer as famílias, fazer uma pequena visita. Isso é muito importante, porque aí o evangelizador ele vai conhecer a realidade social. Isso é importante. Saber quem é o seu evangelizando, para poder trabalhar melhor com ele. Então, isso é muito importante. Então, essa visitação precisa ser feita sempre que possível, obviamente, e, claro, com acordo com os pais. Nós estamos aqui trazendo partes do texto do Walter Oliveira Alves, deixa eu mostrar novamente aqui, no seu livro Prática Pedagógica na Evangelização.
Tá? Opa, o nosso Ronaldo quase retornou. Agora retornou. Bom, voltou, Ronaldo. A conexão aqui está uma problemática, mas vamos lá. Então, nós visitamos, íamos nas casas, já que Maomé não tem aquela história, vai à montanha, a montanha vai a Maomé, né? Mais ou menos isso. Então, nós íamos nas casas, foi um trabalho de quase 10 anos. Mas o primeiro ano, aquela dificuldade, o segundo, e depois, realmente, como você falou, começamos a dar o café da manhã, o pão, falarmos somente sobre higiene, e aí os pais começaram a vir, posso ajudar no pão do café da manhã? Posso. E aí foi um trabalho com os pais e com as crianças. Então, para que possam ver que há dificuldades vão existir. Então, não pense que eu e Marcos vamos aqui falar, porque parece que é fácil. Não, não é fácil. Nada é fácil. Não é fácil. As crianças são fáceis. Foi o que eu estou dizendo. Quando elas começaram a perceber a seriedade do trabalho ali, que tinha um cafezinho de manhã, o assunto era importante, a importância de estarmos sempre limpinhos, uma roupa mais assídua, eles largavam o futebolzinho deles e falavam, é só aqui 1h30, 2 horas que vocês vão ficar, depois vocês vão ter uma vez só por semana. Aí eles, é mesmo, né, tio? Pois é. Então, nós estamos aqui, aproveita esse momento. Aí começou, nós chegamos a ter, Marcos, uma média de quase 200 evangelizantes. Dá para imaginar isso? Não foi fácil. Para quem tinha 1 e 2, mas essa participação nossa, e o que ele fala aqui, confiar na espiritualidade, pedir essa inspiração para que possamos dar esse trabalho, que, na verdade, nós somos apenas o mediador, somos apenas o facilitador naquele momento, mais nada. Mas onde eu quero chegar? Eles vão muito para quem está à frente daquele trabalho, a confiança que você passa também do trabalho que você está realizando. Não é, eles não vão ficar, porque é santo, não é isso, não. É a confiança. É uma coisa que é uma via de mão dupla. Né? Você está fazendo um trabalho e muitos depois foram para a igreja e tal, igreja A, igreja B, outros foram para um grupo espírita. Mas a importância ali era de levarmos esse conhecimento espírita, sim, mas de uma maneira humana. E foi o que Jesus, o que me vinha sempre à mente, eu coordenava com o pessoal, eu falava, gente, vamos nos espelhar em Jesus. O que ele faz? Nós estamos aqui para ajuntarmos, não é para espalhar. Quem não pensa conosco, mas age pelo bem, está conosco. Lembra que Jesus falou? Aí a gente começava a perceber esses exemplos de Jesus, que é por aí. Ele falava com a massa. Marcos, da bem-aventurança tinha quantos ali ele falando para todo mundo? Não é isso? É uma evangelização. Foi o primeiro evangelizador que nós podemos ter notícia aqui e falou para massas, respeitando a ideia de cada um e tudo, mas aconchegando todos num processo. Que a nossa linguagem como evangelizadores não seja para um, seja para todos nós, inclusive eu que estou ali à frente. Uma linguagem única. Eu consigo estar ali chegando a eles. E é o que ele fala aqui. Deve trabalhar no presente usando as conquistas do passado. Eles ali, às vezes, chegam falando de coisas que não são fáceis. Olha, hoje aconteceu aqui, tio, você aproveita aquele momento. É mesmo? O que houve? Eu planejei, na sua mente, eu planejei isso. Mas será que aquele assunto não pode ser adequado ao seu planejamento, na realidade deles? A minha tia, o meu colega hoje fez isso. Vamos lá, vamos criar aqui um debate. Aí você cria um debate, o diálogo, e dentro do seu planejamento, o tema é o quê? Amor? O tema é o quê? Sobre paz? O assunto não tem nada a ver, tem tudo a ver. Então, você vai adequar aquele assunto à realidade. Marcos, quando você vê, você sabe disso, você está dando o seu planejamento, não fugindo do conteúdo, dentro da realidade deles. E um ponto importante, procurem fazer a evangelização com temas únicos, seja para os pais e para eles, para ter uma uniformidade de informação.
Porque às vezes você está falando com os pais alguma coisa diferente em relação à evangelização que você está dando para as crianças. Tenta falar o tema único, claro que a abordagem vai ser um uso didático diferente, mas a abordagem, o tema seja único para aquele momento em que vocês estão na evangelização e com os pais, ou seja, com a família. Dentro disso, Ronaldo, vou destacar aqui também do texto do Walter Oliveira Alves, aqui no capítulo 8 do seu livro, quando ele diz aqui, então, devemos propiciar atividades adequadas para a criança interagir com o meio físico e espiritual, de forma a crescer, ampliar sua bagagem intelectual e afetiva, ampliando sua capacidade de percepção, para que ela possa interagir em nível superior, num crescendo constante. Este parágrafo é muito importante, né? Então, propiciar atividades adequadas. E você tocou justamente nesse assunto. Ora, o tema pode ser o mesmo, mas é claro que a abordagem, as atividades que nós vamos fazer, têm que estar adequadas aos adultos, que são os pais, os avós, enfim, às crianças de maior idade, aos jovens, às crianças de menor idade, nós vamos adequar as atividades. Mas as atividades precisam existir. Nós precisamos superar o simplesmente ensinar na base da falação. Não, tem que ser além disso. São crianças, são crianças. Pega as crianças, pega a criança tem uma energia enorme. Aliás, lembrando do Herculano Pires, não esqueçamos que já fomos crianças. Então, a criança tem muita energia, mas, ao mesmo tempo, ela requer muito amor, muito afeto, porque ela é frágil nesse corpo que está em desenvolvimento. E nós precisamos, como o Walter lembra aqui, nessas atividades, nós precisamos fazer a criança crescer, ampliar sua bagagem, seu universo, porque é um espírito imortal que está ali trabalhando conosco. Não podemos esquecer disso. Na sequência, ele diz aqui que as atividades precisam ser reais, vivas, ricas em sensibilização, propiciando maior predisposição para aprender. E aí, Ronaldo, vendo essas colocações do Walter Oliveira Alves, eu fico recordando aqui quantas vezes eu me deparei com isso, né? A evangelizadora, o evangelizador se queixando, né? Porque as crianças não prestam atenção, não ficam paradas, parece que não querem saber nada com coisa nenhuma. E aí você vai investigar. Bom, vamos saber o porquê que isso está acontecendo, não é? E, normalmente, o que acontece é que você descobre que o evangelizador não tem criatividade, não está levando atividades, de fato, adequadas, enriquecedoras, motivadoras. Aí a criançada dispersa, mas isso é natural acontecer. Então, o Walter Oliveira Alves tem razão ao nos colocar aqui. Olha, você tem que adequar, tá? Você tem que se adequar. Não pode fazer de qualquer jeito, ou só como você quer. Não pode. Agora, se você, fisicamente falando, você já não tem mais a mesma flexibilidade, né? A idade chega. Então, prepare novos evangelizadores, pessoal mais jovem, que vai poder ter uma dinâmica maior, trabalhar de uma forma melhor. Tá? Não fique empatando o serviço da evangelização. Não é? E hoje tem tecnologia digital. E essa tecnologia digital não pode ser ignorada, porque é um recurso que você também pode utilizar no processo de evangelização. Tá? Então, nós não podemos esquecer disso. Mas eu não domino essa tecnologia, eu tenho muita dificuldade com isso. Então, se alie a alguém que vai lhe auxiliar, tá? Porque você não tem que fazer tudo. Tá? Trabalhe com outro, então, com uma outra pessoa, com outro auxiliar, ou, se for o caso,
você passa a ser auxiliar e deixa o outro tomar conta. Então, ser o evangelizador principal, aí é a sua humildade entrando, trabalhando e adequando. Mas o Walter, ele trabalhou muito a questão das atividades artísticas, que é muito importante. Quem não gosta, né, Ronaldo, de fazer uma dramatização, ler um poema, pintar, dançar, cantar, e vai por aí afora. Claro, nada de qualquer jeito. O serviço espírita de evangelização é um serviço pedagógico. Tem que ter planejamento, finalidades a serem alcançadas. Mas quando você trabalha as artes, essas atividades dinâmicas, enriquece todo o processo. E as crianças e os jovens mergulham de cabeça. Eles abraçam essas atividades. E aí você vai conhecer o potencial deles e vai ver que eles mesmos podem fazer, podem construir, podem dar as ideias. Como isso vai ser enriquecedor, não é, Ronaldo? Sim, eu não vou dar continuidade na leitura, Marcos. Eu gostaria de tocar num ponto importante aqui, até porque o tempo não vai dar, mas vai dar para a gente. A gente vai continuar isso na próxima segunda-feira. A importância dos evangelizadores está sempre se atualizando. Então, há cursos, seminários, e, além disso, a par disso, o próprio coordenador, com os seus evangelizandos ali, fazer uma autoavaliação, que seja antes da aula anterior ou que seja depois, não importa, mas que seja uma autoavaliação já com dinâmicas. Entendeu? Você vai fazer uma autoavaliação com dinâmicas dos pontos essenciais a serem trabalhados, consigo mesmo, com o grupo e com os evangelizadores. E com os evangelizandos também. Houve um problema assim, então vamos trazer isso para quê? Vamos trabalhar isso aqui, como se fôssemos nós aqui, eu evangelizando e vocês. O que eu faria nessa situação? Eu vou contar um fato, por exemplo, que aconteceu numa instituição que é um orfanato de crianças de pais vivos, acreditem se quiserem, mas é isso mesmo, mas era um orfanato. Ela não é ainda, porque existe. E uma das crianças, com 5 anos, aqui na cabeça, ela sofreu uma queimadura com os pais, aqui. Então, você imagina o casco, né, do cabelo, aqui não tinha cabelo, aquelas feridas ali e tal. Mas 5 aninhos. Eu coordenava, eu estava numa sala com as crianças, com as adolescentes, e os outros lá. Daí, de repente, estou vendo aquela gritaria e tal, e tira, e isso demorou uns 2, 3 minutos. Chama o Ronaldo, tem que ser o Ronaldo. Tinha outros diretores lá e tal. E a criança assim, ó, a criança de 5 anos é essa, com o dedinho da outra assim, ó. E dente de criança de 5 anos é uma cepazinha, aquilo corta. E ela estava firmando, a outra chorando e tal. Aí chama o Ronaldo. Aí chegou o Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo. Ninguém estava conseguindo. Quanto mais fazia, mais ela, né? Aí eu olhei, o que houve, gente? Aí, ela não está soltando. Eu falei, você não vai soltar o dedinho da amiguinha? Ela, aquela raiva, né? E a gente já entende as razões. Aí eu peguei a mãozinha dela, peguei o dedinho dela, nem apertei, só fiz isso, ó. Ela abriu a boca e tiraram o dedo. Ela abriu a boca e tiraram o dedo. Eu estou falando isso na década de... Foi em 86, 87, por aí, 1986, 87. Você imagina o escândalo, né? Você não podia fazer isso, você está agredindo. Eu falei, eu estou agredindo? Não estou entendendo. Como assim agredindo? Se eles me chamaram, está resolvido o caso. Peguei a criança, botei no colo e ela veio. Depois, passou uma semana, 2, um mês, e a criança não ficava mais longe de mim. Só queria ficar agarrada comigo. E aí? A pessoa, dá para entender? Eu falei, dá para entender. E agora, o que vocês me dizem? Não tinha outra solução. A gente estava perdido, não sabia mais o que fazer, e você pegou o dedinho e só fez isso. Só peguei o dedinho dela, quando ela sentiu aqui o meu dente aqui, né, nesse ossinho, aí ela parou. Gente, é o veneno da cobra, não foi nada demais. O que eu fiz demais? Agora vocês estão vendo aí? Só quer ficar comigo.
e só ficava comigo, Marcos. Então, houve um fato, agora vamos levar. O que eu faria? Tentamos todas as soluções, conversamos, não, foi feito isso, feito aquilo. Mas ali, no caso, não tinha outra solução a não ser você pegar o dedinho dela e fazer o que você fez. Mas quem olha, parece que eu também estava mordendo o dedinho dela. Mas está entendendo? São realidades, momentos que você tem que trazer, porque você está vivenciando aquele instante. Então, o evangelizador tem que estar preparado em outras situações que, com o tempo, eu relato para vocês, mas que não são fáceis. E vocês, às vezes, têm que tomar atitudes que, para o outro, parecendo uma agressão e que não foi agressão. Certa feita, numa outra instituição, a criança agredindo a outra, eu vim assim por trás, puxei ela, botei ela sentada, falei, o que está havendo? Aí parou, porque eu peguei ela firme, botei ela sentada, né? Aí parou, me olhou, o que está havendo? Você agredindo o colega? Não, desculpa, não sei o que e tal, mas eu fui obrigado a ter energia com ela, pegar ela pelo braço e botar ela sentada. O que ela queria estava na via, de fato, já enforcando o coleguinha. Olha só as atitudes. Claro que o que você está fazendo é uma força gradual, você não está pegando a criança, jogando, fazendo, mas fui obrigado a pegar com energia e botar ela sentada, e olhar para ela e falar, o que está vendo? O que é isso aqui? E chamei os pais para conversar com ela. Ela que não acredita, ela está em casa, está fazendo isso, mãe? Então, olha, na evangelização acontece de tudo, gente. Então, Marcos, são situações que nós, coordenadores, nós, diretores, com os evangelizantes, precisamos trazer as dificuldades que eles possam estar enfrentando para uma reunião de autoavaliação. Essa reunião, Ronaldo, é muito importante, porque acontecem N coisas no horário da evangelização, o que as crianças fazem, como é que foi a aula, deu certo, não deu certo, a atividade. Então, é preciso ter essa avaliação de todo o processo, como que as coisas aconteceram, quais foram as decisões, né? Como é que se fez para resolver, podia ter sido feito de outra maneira, né? Ou seja, para o grupo se preparar, se fortalecer cada vez mais. E os dirigentes do Centro Espírita precisam também participar. Isso é muito importante. Para não acontecer o que aconteceu comigo, né? E também aconteceu uma situação na evangelização, e quando eu comuniquei a diretora responsável, que não estava ali presente, e ele falou, não posso acreditar nisso. Minha filha, a reunião é para isso, você devia estar lá, você não estava. Tudo bem, então eu estou fazendo o relatório. Aconteceu, tá? E nós tomamos estas medidas, né? Fizemos assim. Mas isso não pode acontecer aqui dentro. Mas no Centro Espírita nós temos pessoas que estão reunidos. Um abraço aí a todos do Centro Espírita Zil da Gama, um grande abraço. Então, tem que ter essa reunião. Como tem que ter a reunião de estudo. Vai se estudar a educação, a pedagogia à luz da doutrina espírita. Mas isso vai ser nosso bate-papo para a semana que vem, porque já estamos aqui no horário de encerramento do nosso Espiritismo e Educação. Então, vamos já deixar, Ronaldo, o convite, fazendo aqui as nossas despedidas. Pode falar, Ronaldo. Com certeza. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos pelo carinho e atenção. Segunda-feira promete, estaremos aqui com esse tema, dando continuidade. Muita paz. E, se você puder, procure aí o livro Prática Pedagógica na Evangelização, do nosso Walter Oliveira Alves, publicação do Instituto de Difusão Espírita, lá de Araras, a ele aí na tela, querido companheiro, educador e evangelizador. Um grande abraço a você, muito obrigado a todos que enviaram aí as mensagens que estão agora aparecendo aí na tela. Muita paz, Jesus nos abençoe. Até a próxima segunda-feira com mais um Espiritismo e Educação.